Estamos na nossa série, então, Mude Seu Mundo. No primeiro culto da série, a gente falou muito sobre como é que Deus ele usa pessoas comuns, como é que Deus ele usa pessoas normais, digamos assim, para fazer coisas incríveis e extraordinárias. E o meu objetivo no último culto foi te direcionar ao seu fardo. Então, a gente falou sobre qual é o fardo, o que é que Deus tem incomodado você nesse mundo? O que é que Deus não gosta nesse mundo e você também divinamente diz, isso aí não podia estar assim. Então, na semana passada, a gente falou muito sobre o nosso fardo. O que é que Deus está chamando, o que é que está fora do lugar e Deus está chamando a gente para atuar nisso também. E hoje o objetivo é que nós sejamos muito práticos. Hoje é que nós sejamos muito práticos. Não vai ter laboral, você não vai ficar de pé, mas a mensagem hoje é muito prática. Então hoje eu quero hoje te equipar e te capacitar para que você entenda que você foi chamado para ser um líder. E ao final aqui eu oro e creio que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações com relação a isso. Para você que não veio no primeiro culto, eu vou contextualizar para você. Mude Seu Mundo é uma série baseada no livro de Neemias. Esse muro aqui, essas ferramentas aqui, não está aparecendo, mas tem uma furadeira manual aqui, gente. Esse muro, a gente está falando sobre Neemias. Neemias, ele cronologicamente seria o último livro. Ele está no meio do Antigo Testamento, mas ele cronologicamente é o último. E a história de Neemias acontece 444 anos antes do nascimento de Jesus. Ou seja, mais de 400 anos antes de Jesus nascer. Certo? E o fato é que o muro estava no chão, o muro de Jerusalém. Jerusalém era a cidade do povo de Deus. O muro havia sido derrubado e devastado pela Babilônia. Babilônia passou o carro por cima de Jerusalém, matou todos os soldados, matou todos os idosos, levou as mulheres e as pessoas novas cativas e as crianças também. E a história de Neemias que a gente está vendo se passa 140 anos depois dos muros terem caído. Então os muros caíram, passou-se 140 anos. E o povo, ele vivia em extrema humilhação, extremo desespero, porque pensa comigo, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, certo? Eles eram um povo que Deus falava com eles, eles atravessaram o Mar Vermelho com um braço forte, e os povos temiam o povo de Israel, até que eles foram invadidos. E na época de Neemias aqui, eles estão muito humilhados, porque aquele povo forte agora não tem mais muros. Não ter muro naquela época significava que você era um povo frágil. O povo era desprotegido, o povo não tinha força. Então, esse era o status do povo de Israel. E um dia, um cara chamado Neemias, ele perguntou para o irmão dele, Acalias, e falou assim, viu, o que está acontecendo lá no nosso povo? O que está acontecendo lá em casa? Como é que está o estado lá? E Acalias falou assim, ó Neemias, o povo lá está humilhado, viraram andarilho, eles estão em escombros em Jerusalém, o povo não tem mais segurança, o povo está em extrema humilhação. E essa notícia devastou o coração de Neemias. Essa notícia deixou Neemias devastado. E quem era Neemias? Neemias é um cara que nasceu no cativeiro, lembra-se? Quando Jerusalém foi ao chão, passou-se 140 anos, certo? Neemias nasce no cativeiro e ele é um copeiro do rei, ele é copeiro do rei Artaxerxes. E quando ele ouve falar sobre o estado de Jerusalém, ele fica totalmente devastado. E Neemias era um copeiro, um simples copeiro. O que era um copeiro? Um copeiro é o cara que saboreava o vinho do rei. O rei ia tomar vinho, Neemias tomava antes para ver se não estava envenenado, senão ele morreria. Então ele era o cara ali que estava cuidando do rei. E no último culto a gente falou sobre
o tipo de pessoas que Deus usa para transformar o mundo. A gente falou sobre 3 coisas. A gente leu o texto de Neemias de 1 a 4, então, Deus usa pessoas que sentam-se para chorar. O que isso significa? Neemias ouve a história e ele fica totalmente devastado. O que isso significa? Ele permite que aquela dor invada o coração dele. Segundo, Deus usa aqueles que se ajoelham para orar. Neemias, depois de receber a notícia e de chorar, a Bíblia vai dizer que ele ficou dias e dias orando e jejuando. E terceiro, Deus usa aqueles que se levantam para agir. Então, depois que Neemias terminou de orar, ele não remarcou a oração, ele não ficou por mais anos e anos orando. Não. Ele se levanta para agir. Então, essas foram as 3 coisas que a gente conversou no último culto. Neemias, então, ele se sentou e no último culto a gente falou que Neemias, ele teve um momento Popeye e ele fala uma frase incrível do Popeye, que é quando o Popeye toma o espinafre dele, né? O espinafre vai para o alto e cai na boca dele, ele fica forte. Ele diz assim: isso é tudo que eu posso suportar. Eu não posso mais suportar isso. Alguém tem que fazer algo sobre isso e poderia muito bem ser eu. Neemias, ele não olha o estado, chora. Sabe aquele choro nosso que a gente chora por algo, mas no dia seguinte a gente já esqueceu? Não, Neemias não. Neemias, ele jejua por dias e dias até que ele se levanta para agir. E o que é mais interessante dessa história é que Neemias, quem era Neemias? Neemias era um copeiro. Como é que Deus chama um copeiro para reerguer os muros de Jerusalém? Percebe? Parece que Deus errou o endereço ali, né? Ele podia ter chamado um engenheiro civil, talvez, da USP. Não, ele chamou um copeiro. Deus usou o Neemias não por causa da posição dele. Deus usa Neemias por causa da paixão de Neemias. Neemias era um cara comum. E Deus usa Neemias para fazer algo extraordinário. Então, se você estiver anotando, é isso que eu quero que você não se esqueça. Para fazer a diferença nesse mundo, você não tem que ser o melhor. Você só tem que se importar mais. Você não tem que ser o melhor. Você não tem que ser aquele cara ou aquela menina que todos olham e falam assim: ó, essa pessoa é a pessoa que Deus vai usar. Não, você não precisa ser. Neemias não era. Neemias não era a pessoa que Deus iria usar. Você pode ser um simples copeiro que simplesmente se importa mais e diz: isso não pode ficar assim, e eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Para fazer a diferença no mundo, você não tem que ser o melhor. Você precisa se importar mais. E quantos de vocês aqui diriam que tem um potencial gigantesco para se tornar um transformador do mundo? Quantos de nós aqui diria assim: cara, eu tenho todos os atributos que alguém precisa para mudar o mundo? Quantos de nós aqui diria que você tem posição, você tem influência? Eu acredito que a maioria de nós diria assim: cara, eu nunca me senti influente o suficiente. Eu não acho que eu tenho algo de bom, algo que alguém veja e fala: cara, essa pessoa vai mudar o mundo. Talvez todos de nós aqui pensemos assim: não tenho potencial para mudar o mundo. E de fato, essa é a maneira que a gente pensa. E é a maneira que eu pensei a maior parte da minha vida. Até que pouco mais de 8 anos atrás, Deus me incomodou com relação a algo. 8 anos atrás, eu recebi um chamado, eu era um garoto de igreja. Se você é um garoto de igreja, daquele tipo que vem na igreja, sabe as histórias da escola dominical, sabe sobre a história de José, sobre a história de Abraão. Eu era um garoto de igreja que sabia histórias sobre a Bíblia, mas eu não conhecia Jesus. Isso se perdurou por 20 anos da minha vida. Eu dentro da igreja, e eu não conhecia o Evangelho de Jesus, e eu não sabia qual era o poder de Deus na minha vida.
E em 2011, Deus me chamou para fazer algo. Deus me chamou para liderar pequenos grupos. E eu não tinha a menor ideia do que isso significava. Liderar pequenos grupos, em 2011 eu não tinha ideia do que isso significava. E aí você vai imaginando um monte de coisa, né? O que é liderar pequenos grupos? Tá. Só que tem uma coisa, Deus me chamou para liderar pequenos grupos, só que eu era o tipo de pessoa... Gente, eu estudei em 15 escolas. Alguém estudou em mais de 15 escolas aqui? Não. Eu era o tipo de pessoa que eu adorava ficar sozinho no intervalo. Sabe aquela galerinha que juntava assim, corredor, tudo? Eu gostava de ficar sozinho, eu não me importava. Mas se alguém fosse ficar comigo também, tudo bem. Mas eu não gostava, eu nunca gostei de festa de aniversário, minha mãe está aqui, eu nunca chorei por uma festa de aniversário, nunca me importei. E Deus me chamou para liderar pequenos grupos, fazer quebra-gelo em pequeno grupo. Doideira, né? Pois é. E aí o que acontece? Deus me chama justamente quando Ele se mostra para mim, quando eu conheço a Jesus de verdade aos 20 anos. E aí foi assim que aconteceu. E 4 anos atrás Deus me deu um incômodo novo ainda. Eu estava tranquilo aqui e um dia Deus me incomodou com relação a adolescentes. E gente, de verdade, eu não tinha jeito para falar com adolescentes, eu não tinha talento e, na real, eu nem gostava. E Deus me chamou para trabalhar com adolescentes. Deus me incomodou de tal forma que Ele confirmou por meio do Abner que ficou doente só por causa disso. Na Santa Casa, o Abner falou assim: por que você não ajuda então, já que você está incomodado? Eu falei: eu? E foi assim que aconteceu. Então, se Deus pode usar alguém como eu, alguém que adorava ficar sozinho no intervalo, alguém que não gostava de falar com pessoas, alguém que... Nunca faça uma festa surpresa para mim, tá? Show? Fechou? Se Deus pode usar alguém como eu, que não tinha nada disso, se você sabe bater papo no final do culto, Deus pode te usar muito mais do que eu. Muito mais. Deus é especialista em usar pessoas comuns. É sobre isso que a gente falou no último culto. Deus usa pessoas comuns. E é interessante que Jesus, ele pega pescadores para transformar a realidade da história. Ele vai passando e ele passa e fala assim: ó, pescador, vem comigo, me segue. E eles vão e levantam e vão. Eram pescadores iletrados e são pescadores que incendiaram a Palestina e a gente fala deles até hoje. Eram pessoas comuns. Para fazer a diferença, você não tem que ser o melhor. Você tem que se importar mais. E hoje eu quero equipar você e te ajudar a chamar a responsabilidade e entender que cada um de nós que estamos aqui, sem exceção, somos chamados para ser líder. Líder. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então aqui está uma coisa importante que você pode fazer. Você pode fazer a diferença por si mesmo. Você pode, mas para mudar o mundo você vai precisar de outras pessoas. Você pode fazer coisas legais, você pode fazer ações legais, mas para fazer alguma coisa grande e relevante, você vai precisar de outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque Deus nos chama para sermos líderes. Então a gente vai analisar 3 pensamentos hoje de um líder que muda o mundo. 3 pensamentos. O primeiro, a partir da história de Neemias, se você está anotando aí, o primeiro pensamento é esse: um líder que muda o mundo define a sua missão claramente. O líder que muda o mundo define a sua missão claramente. O rei perguntou a Neemias lá em Neemias 2:4, o que é que você quer, Neemias? O rei faz uma pergunta bem direta: o que você quer, Neemias?
E Neemias responde, e Neemias, o livro diz, orei a Deus do céu. Sabe aquela oração rápida? É aquela oração aquela oração de pensamento, de milissegundos. O rei perguntou, Neemias, o que é que você quer? E aí ele diz assim, eu orei ao Deus dos céus. Ok, ele ora ao Deus do céu e em seguida continua no versículo 5. Eu respondi, se for do agrado do rei, se o teu servo tem achado graça diante dele, mande-me para a cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados. E presta atenção, como que ele define claramente a sua missão. O que ele foi fazer? Para que eu possa reconstruir o muro. Gente, havia outras milhões de coisas que Neemias podia fazer lá. Neemias podia falar assim, rei, deixa eu ir para Jerusalém que eu preciso acabar com os políticos corruptos de lá. Eu preciso ir para Jerusalém porque eu preciso tirar os cachorrinhos das ruas. Tem muito cachorro na rua. Fazer uma carrocinha do Neemias. Neemias podia dizer assim, rei, eu vou lá para Jerusalém porque eu preciso criar o Greenpeace. Eu preciso plantar árvore. Eu preciso deixar verde aquela paisagem. Neemias tinha várias coisas que ele podia fazer. Ele podia fazer uma campanha, hashtag somos todos Jerusalém, e todo mundo doa R$1 e vamos reconstruir Jerusalém. Não, Neemias ele tem um objetivo muito claro. Vou reconstruir os muros. E aí no último culto nós começamos a falar sobre esse fardo que nós temos. O que é esse fardo? Pense o seguinte em você. O que é que tem nesse mundo que te incomoda? O que tem nesse mundo que te incomoda e você fala assim, cara, isso aqui não está certo. Esse é um fardo. E hoje eu quero te ajudar a reduzir uma ideia grande de um fardo em uma declaração muito nítida. Eu quero te ajudar a fazer isso hoje. Pense nisso. O que é que está te chamando, o que é que Deus está te chamando para fazer nesse momento da sua vida? Pense nisso. O que Deus está te chamando para fazer agora? O que é que te incomoda? Deus não te colocou e Deus não me colocou aqui no mundo para que a gente consuma alimento, que a gente consuma entretenimento. Deus não colocou a gente aqui no mundo para a gente trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, pagar conta, estudar. Não. Para que Deus te colocou nesse mundo? Se você ainda não sabe, pense, o que é que nesse mundo te incomoda? O que está errado e te incomoda nesse mundo? E a ideia é que a gente transforme de algo muito amplo aqui hoje para algo muito específico. Vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa endividada. A pessoa está com dívida, a dívida está atrapalhando a vida dela, as amizades, está atrapalhando a família dela. E aí o que é que ela faz? Ela define em uma missão: vou ficar livre das dívidas até junho do ano que vem. Olha só, uma missão é algo muito forte. Quando você define o que é que você precisa fazer, qual é a sua missão de agora? O que é que você precisa fazer agora? Ter uma missão definida vai te motivar. E na semana passada a gente estava ali no encontro de pequenos grupos e no meu pequeno grupo teve um menino que falou sobre como é que na comunidade que ele morava existem pessoas que não sabem que elas podem sair daquela situação difícil. Elas não sabem que elas podem ter uma bolsa de estudo, elas não sabem que elas podem entrar numa faculdade, se formar, fazer uma pós-graduação, elas não têm informação. São pessoas muito simples. Então a gente estava compartilhando sobre os nossos fardos ali, e como é que uma coisa tão pequena, uma informação, como é que a pessoa não tinha informação? E olha só, uma missão muito clara, nós estamos estruturando um projeto aqui na nossa igreja que atue nisso.
Missão, olha como é que a Missão Clara ajuda. Levar a informação sobre cursos gratuitos, bolsas e profissões para todos os adolescentes do Instituto X e auxiliá-los nesse processo. Quando a gente tem uma missão específica, isso dá paixão para a gente. Quando a gente tem uma missão específica, a gente corre atrás disso. E essa é uma coisa importante. O que é que Deus está te chamando? O que é que gera paixão em você? O que é que gera paixão? Porque se você falar assim, cara, eu quero ajudar os pobres. O que significa ajudar os pobres? Eu quero... Quem são pobres? De onde? Como que você quer ajudar? Percebe que é uma coisa muito ampla? Como que você quer ajudar? A gente precisa definir a nossa missão claramente. Deus está te incomodando para algo? Então sente e defina isso claramente. Neemias define. O que ele queria? Eu vou reconstruir os muros. Ok? Defina a missão claramente. Segundo, a segunda coisa que um líder que vai mudar o mundo faz é planos específicos, ou ele planeja com cuidado. Neemias já tinha o quê? O que era o quê? Vamos reconstruir os muros. E agora ele ia falar sobre o como. Como que ele ia fazer isso? Neemias detalhou o plano específico para reconstruir o muro. Olha lá no capítulo 2, versículos 5 e 6. Abram lá, Neemias 2, 5 e 6. Versículos 5 e 6. Agrada ao rei enviar-me, assim eu marco um tempo. Então Neemias já marca um tempo. Versículo 7. Eu também disse a ele, pedido 1. Ele disse, se for do agrado do rei, posso ter. Versículo 2, 7. Ter cartas para os governantes do Trans-Eufrates. Olha só, Neemias pede cartas dos governantes do rei Eufrates, para que eles me deixem passar até chegar em Judá. Então Neemias faz um pedido muito específico. Ele fala assim, rei, eu preciso de cartas para que esses reis me deixem passar, que eles me dão salvo-conduto, que eu possa passar por lá sem que eu seja perseguido. Esse é o primeiro pedido de Neemias. Segundo pedido, versículo 2:8. Capítulo 2, versículo 8. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas, para o muro da cidade e para a residência que eu vou ocupar. Percebe que Neemias ele conhece quem é o Asaf, quem é o guarda da floresta. E Neemias não tinha Google, gente. Neemias não entrou no Google lá e digitou quem é o guarda da floresta do rei. Não, ele não tinha Google. E eu li um comentário bíblico que diz que Neemias ele provavelmente estudou bastante antes de falar com o rei, antes de pedir cartas para o rei. Ele estuda o trajeto que ele ia andar. Eram 1.600 quilômetros. Então Neemias ele planeja de forma específica. Ele faz 2 pedidos específicos. Então ele investiga e ele é muito estratégico. E isso que é interessante. Deus ele trabalha no planejamento e Deus trabalha também na execução. Deus não trabalha só na execução. E digamos que você tenha um fardo aqui no Ministério de Jovens e você diga assim, cara, eu quero que 100% dos nossos jovens aqui do nosso ministério estejam empregados. Deus quer que eu ajude 100% dos jovens do nosso ministério a estarem empregados. Isso é uma coisa legal, é uma missão. Ou você pode dizer assim, Deus está me chamando, Deus quer me usar para que nenhuma pessoa mais passe frio nessa cidade por falta de um cobertor, certo? É mais uma coisa importante. Mas são visões. E é interessante que você pode olhar, você fala assim, cara, Deus está me chamando para alcançar moradores de rua, certo? Eu não quero que ninguém mais em São Carlos passe frio por falta de um cobertor. Percebe que isso é muito abrangente? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente torna uma missão específica? Por onde que eu começo?
Eu não sei o que fazer. Como que eu faço isso? Eu quero acabar com a violência contra a mulher em São Carlos? Como que eu faço isso? Então, são tudo visões muito interessantes, só que são visões muito abrangentes. E aí eu quero te falar sobre uma coisa muito importante, sobre liderança e prática, que eu quero te ensinar hoje aqui. Primeira coisa, não coloque na sua lista uma coisa muito abrangente. Por exemplo, acabar com a pobreza do mundo. Se você colocar isso, você vai olhar para a sua lista e você vai travar. Você fala assim, cara, eu não consigo fazer nada nessa vida. Você tem acabar com a pobreza na sua lista? Primeira coisa, não faça isso. O que você vai fazer? Você vai simplesmente definir o próximo passo da sua missão. Defina um passo de cada vez. Você vai definir o próximo passo. Por exemplo, se você tem um fardo e o seu fardo é com relação às mulheres que sofrem na cidade de São Carlos, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é entender quem são as pessoas que se preocupam com a mesma coisa que eu aqui. Eu vou pesquisar no Facebook, eu vou pesquisar na comunidade, eu vou entrar em contato com elas. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é marcar uma reunião. Vou marcar uma reunião e vou conhecer o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão pensando. Qual que é o próximo passo? O próximo passo pode ser você refletir sobre isso. Percebe que uma visão muito distante, muito difícil de fazer, quando a gente define um passo pequeno, parece mais factível. Cara, marcar uma reunião é tranquilo. Tirando o problema da agenda do século XXI. Mas marcar uma reunião é um passo. Nós precisamos fazer planos específicos. Não adianta a gente olhar para um grande fardo lá e falar assim, cara, eu preciso acabar com a fome no mundo. Não, você não vai fazer isso. Defina o próximo passo. Qual é o próximo passo que Deus está te chamando para dar? Qual é o passo factível que você pode dar? Basta você definir o próximo passo e fazê-lo. No último culto, eu dei um exemplo sobre a filha do pastor Craig, de 12 anos. Vocês lembram disso? Eu falei que ela trabalhou de babá, porque ela chegou um dia no pai dela e falou assim, pai, a gente está dando 2 milhões de Bíblias digitais pelo aplicativo. Por que a gente não está dando 3? Se eu conseguir um dinheiro, a gente consegue dar 3 milhões de Bíblia? Ele falou, sim, claro. Ok. Eu vou conseguir dinheiro? Ele falou, como? Ela falou assim, vendendo alguma coisa? Ele falou assim, ok, qual que é o próximo passo? Descobrir alguma coisa para eu vender. Ok, qual que é o próximo passo? Vamos vender cookies? Vou vender cookies? Vou vender cookies. Qual que é o próximo passo? Pedir para a mamãe para eu vender cookies. Mamãe, posso vender cookies? Não, você não pode vender, você vai comer todos eles. Ah, minha missão foi para o buraco, acabou? Não. Recalcula a rota, qual é o próximo passo? Encontrar outra coisa para eu vender. Papai, será que a gente pode vender os produtos da nossa horta do fundo do quintal? Pode. Então qual que é o próximo passo? Comprar saquinhos para colocar os produtos da horta lá dentro. Muito bem. Próximo passo. Próximo passo é levar no escritório do papai, porque todo mundo vai comprar alguma coisa que a filha do patrão está levando. E ela conseguiu $42 só fazendo passo a passo, para investir em Bíblias, principalmente para a China. Defina o próximo passo. Cara, eu preciso levar a Bíblia para o mundo. Qual é o próximo passo? Quando a gente olha para aquele fardo que está nos incomodando, a gente precisa fazer planos específicos. Se Deus está nos incomodando, a gente chorou sobre isso, a gente orou sobre isso, a gente precisa levantar e agir. A gente precisa tomar
alguma atitude. Isso é ser um líder. Simplesmente defina um passo de cada vez. Cara, você está solteiro e quer arrumar alguém? Quer namorar? É um projeto, é uma missão. Primeiro, você trabalha para comprar ovo de Páscoa na Páscoa, para comprar presente de Natal no Natal, para comprar perfume no Dia dos Namorados? Não? Então, peraí. Precisa do próximo passo. Faça o seu currículo. Qual que é o próximo passo? Entregue seu currículo. Qual que é o próximo? Vá numa entrevista. Ah, show, estou empregado. Qual que é o próximo passo? Tome um banho. Pente o cabelo, fica bonito. Show. Qual que é o próximo passo? Vende o seu videogame, sai do seu videogame. Qual que é o próximo passo? Chama ela para tomar um sorvete. Amém? Amém. Qual que é o próximo passo da sua missão? A gente precisa definir o próximo passo, passos específicos. A gente precisa de uma missão clara e de planos específicos. Neemias nos ensina isso. E Neemias faz isso porque, como eu falei, ele estava a 1.600 quilômetros de distância. Neemias não pegou trem, Neemias não pegou metrô, Neemias não pegou avião. Ele provavelmente foi na bota ou no cavalo. Certo? Então ele sai à noite, quando Neemias chega em Jerusalém, ele vai investigar. Ele sai à noite nos escombros, para que os inimigos políticos dele não vejam que ele está lá. Ele vai ver como é que está a porta de Jerusalém, como é que estão os escombros. E se você pesquisar, historicamente, diz que Jerusalém estava totalmente devastada, de tal forma que o texto de Neemias vai dizer que Neemias conseguiu ir um percurso com o animal e o outro percurso ele teve que ir por cima de escombros, porque era muito escombros. A cidade estava devastada. E aqui está um detalhe, Neemias ele sai para fazer a investigação na hora que todo mundo está dormindo. Isso deixa uma lição para a gente. Que muitas vezes o líder que quer transformar o mundo de alguma forma, ele vai precisar fazer um esforço extra. Ele vai precisar estar acordado enquanto todo mundo está dormindo. Então, os líderes que mudarão o mundo definem a missão claramente, fazem planos específicos e, terceiro, eles inspiram pessoas apaixonadamente. Líderes que mudarão o mundo inspiram pessoas apaixonadamente. Então, você sabe que se você é um líder chamado para fazer alguma coisa nessa vida, você sabe que você consegue fazer alguma coisa. Mas para transformar a realidade do seu mundo, ou do mundo, ou de algo maior do que você vai precisar de outras pessoas. Você não faz isso sozinho, você vai precisar de pessoas que comprem a sua visão. Você vai precisar de pessoas que acreditem naquilo que Deus falou para você. Ele inspira pessoas apaixonadamente. Então, é o que Neemias faz lá no versículo 17 e 18. Neemias motiva o povo. Neemias reúne o povo e fala: gente, vocês estão enxergando a situação que vocês estão? Faz 140 anos que a gente está vivendo em escombros, porque, se vocês sabem, quando a Babilônia levou o cativo, quando a Babilônia levou todo mundo, eles ficaram alguns resquícios, pouquíssimas pessoas, e quando a Babilônia ela é tomada pela Pérsia, o rei da Pérsia libera um povo. Se vocês vão lembrar, é o Esdras que reconstrói o templo. Então, ele libera um povo, então tem um povo vivendo em cima de escombros. E na semana que vem a gente vai ver como é que a gente vai persistir na nossa missão, apesar do desânimo, apesar do desanimador, apesar das pessoas que tentam nos desanimar. E é o que acontece, o povo, Neemias chega e ele fala assim: vocês estão aqui faz tanto tempo, caminhando em cima de pedras, caminhando em cima de escombros, e vocês não fazem nada? As nossas crianças estão desprotegidas. A gente não tem mais cidade, a gente não tem mais porta. As portas eram usadas para fazer os julgamentos da cidade.
As portas estavam queimadas. Neemias fala, o que é que vocês estão fazendo? A gente precisa honrar o nosso Deus, a gente precisa trazer de novo a glória de Israel. Neemias, ele fala assim, gente, vocês não estão honrando o nosso Deus, nós não podemos continuar assim. Neemias dá um choque naquele povo. Ele dá um choque, ele fala, a gente não pode continuar assim. Neemias chega, é como se Neemias tivesse uma visão de, cara, todos vocês podem fazer isso, por que é que vocês não estão fazendo? Neemias chega e ele motiva o povo, e o povo vê que ele veio 1.600 quilômetros, ele é um cara que ele estava lá porque ele queria. E é interessante que o pessoal responde a essa paixão de Neemias. Olha só. Neemias motiva o povo, versículo 17 e 18, e a resposta do povo foi, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias fala, a mão graciosa de Deus está comigo. O rei Artaxerxes não tinha nada que me ajudar. O rei me deixou sair para reconstruir os muros. Ele me deu cartas dos reis para deixar eu passar por todos os caminhos. Vocês não estão conseguindo ver que é Deus que está fazendo isso? Neemias demonstra para aquele povo, cara, a gente não pode continuar assim. Então, eles disseram, vamos iniciar a reconstrução dos muros. Vamos iniciar a reconstrução. Se você define a missão claramente, se você faz planos específicos e se importa tanto, você vai ter essa chama acesa e quando você reunir as pessoas vão ver você queimar e elas vão falar, eu quero participar disso que Deus está te chamando. Eu não sei exatamente para onde você está indo, mas eu quero estar com você nessa. Porque você sabe onde você está indo e Deus está com você. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias era um simples copeiro, ele era um mordomo, gente. Neemias não era um líder inspirador, Neemias não era nem de longe perto, próximo, como Barack Obama dá discurso. Não, Neemias ele era só um copeiro, que se importou mais do que qualquer um, e falou, isso não pode ficar assim, eu posso fazer isso, Deus está me chamando para fazer isso. Deus está me chamando. Mas você pode dizer assim, eu não sou um líder inspirador. Não. Deus é especialista em usar pessoas comuns. O extraordinário não somos nós, o extraordinário é Deus. Vocês lembram de Jeremias? Jeremias fala assim, Deus, eu não posso ir falar com o povo, eu não sei o que falar, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu não tenho palavra para dar para eles. Deus fala, Neemias, você sabe quem que vai falar por você? Sou eu. Confia em mim. E aquela chama ardia no coração dele. Da mesma forma, Neemias. Neemias era um cara comum. Neemias era um cara comum. E eu lembro de uma história, eu até peguei o nome do filósofo britânico. Tem um filósofo britânico deísta do século XVIII, David Hume. Um dia ele estava correndo pelas ruas de Londres e um amigo dele parou, ei, o que você está fazendo? Onde você está indo? Ele falou assim, eu estou indo ver o Whitefield pregar. Ele falou assim, mas como assim? Você não acredita no que ele prega, né? Ele fala assim, não acredito. Mas ele acredita no que ele prega. E é por isso que eu estou indo lá ver ele. Cara, isso é incrível. Porque se essa paixão está em nós, se a gente tem essa paixão por aquilo que a gente fala, por aquilo que Deus deu para a gente, as pessoas elas vão se achegar a gente e vai falar, eu quero participar disso aí também. Para que Deus está chamando você? Qual é o seu propósito? Qual é a missão pelo qual Deus tem te chamado? Você tem paixão por alguma coisa? Se você tem, essa paixão vai fluir de você e o campo magnético da graça de Jesus vai estar em você e as pessoas que estiverem perto, elas vão ser impactadas por isso. É impossível alguém estar do lado de um discípulo de Jesus que ama Jesus e não seja impactado por ele. É impossível. É impossível. Flui de você, flui de nós. Quando a gente tem o Espírito de Jesus em nós, a gente tem uma missão, uma paixão.
cara, as pessoas vão falar, quem é esse cara aí? Me explica melhor isso aí. Eu não acredito no que você está falando, mas me fala mais. Porque é a paixão. Neemias diz, vocês acham que essa situação é aceitável a Deus? Vocês acham que é? O povo está vulnerável, o povo está humilhado, isso não está certo. A cidade não está protegendo nossos filhos, o templo de Deus, isso é uma vergonha. Vamos lá, pessoal. Todo mundo disse que não era possível durante 140 anos. Todo mundo disse que não era possível. A história vai dizer que tentaram reconstruir o muro durante 140 anos. E Neemias, tomado pela paixão e pelo Espírito Santo, conclui a obra em 52 dias. 52 dias. Neemias flui paixão. Ele permite que essa dor entre no coração dele. Ele entrega, ele se derrama diante de Deus, ele fala, isso não pode ficar assim, eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, eu não sei, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Neemias devia ter uma convicção, devia ter uma paixão, que quando ele falava, devia transcender dele essa paixão, devia brilhar os olhos dele. Esse discurso é fantástico do versículo 7 e 8. Neemias, ele demonstra paixão. E ele fala, gente, a gente vai ter oposição, não vai ser fácil. Não vai ser fácil reconstruir os muros. Nossos dedos vão doer, nossos pés vão calejar, não vai ser fácil, as pessoas vão tentar nos parar. Mas cada minuto que a gente estiver reconstruindo esse muro, a gente vai experimentar a bondosa mão de Deus sobre nós. Neemias entende que ele não está sozinho nessa jornada, ele não depende das habilidades dele. Você não precisa ser o melhor, você só precisa se importar mais do que qualquer um. Você precisa se importar mais. Não depende de você, não dependia de Neemias. Neemias então incendeia aquele povo e o povo fala, vamos reconstruir os muros. E eles perceberam que com Deus tudo é possível. Um copeiro se tornar um líder e mudar a realidade de uma nação inteira. Porque um copeiro ficou incomodado com uma notícia. Deus levantou ele para mudar o mundo. E eu quero que você entenda isso aqui hoje. Deus pode fazer a mesma coisa por meio de você. Deus pode fazer. Você crê que Deus tem te chamado para alguma coisa? Deus pode fazer a mesma coisa por meio de você. Cara, eu não tenho recursos, eu não tenho habilidades, eu não sei falar. Ok. Matéria-prima, pessoas comuns, matéria-prima perfeita para Deus. Quanto mais simples, quanto mais comum nós formos, maior Deus é glorificado, maior é a glória de Deus. Porque não é por meio de nós, não é por meio de nós, não é por meio de você. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento. Você precisa crer nisso. E é isso que nós temos tentado fazer. Essa é a missão do nosso Ministério de Jovens e Adolescentes, alcançar jovens e adolescentes de São Carlos com o Evangelho de Jesus e prepará-los para os desafios dessa fase. Tudo e qualquer coisa que a gente fizer aqui precisa caminhar nisso aqui. Precisa estar alinhado a isso aqui. Qualquer coisa que a gente fizer, que seja na garagem aqui com um pastel que vai ter no final do culto, a gente precisa levar o Evangelho de Jesus e fazer as pessoas conhecerem a Jesus, fazer Jesus conhecido. Essa é a missão do nosso ministério. Defina a sua missão claramente. Defina claramente qual é a missão. E eu perguntaria como Neemias, você quer viver mesmo nessas ruínas? Você quer mesmo continuar em cima dessas pedras? Você quer mesmo continuar vivendo como todo mundo está vivendo? Ou você vai entender que você foi chamado para experimentar uma vida plena, uma vida inteira, uma vida completa? Cara,
Não espere o leito de morte para que você diga assim: eu deveria, eu poderia, eu gostaria, eu faria. Não espere o seu leito de morte. Ele vai chegar lá, a gente está caminhando para lá. Mas até lá, o que é que você vai fazer? Todos nós aqui somos jovens, nós temos vida, nós temos tempo. E como é que a gente vai gastar a nossa vida? A gente vai gastar como todo mundo gasta? Com coisas que não importam? Como é que você quer gastar a sua vida? Você quer chegar no seu leito de morte e dizer o quê para os seus netos, para os seus filhos? Cara, eu vivi para Jesus, eu glorifiquei a Jesus e minha vida foi incrível. Meus dedos calejaram, meus pés doeram, meus joelhos não aguentaram, mas eu fiz tudo o que eu poderia para reconstruir, para transformar a realidade de uma cidade, de uma nação ou de um grupo de pessoas. O que é que você espera da vida? O que é que você espera da vida? Não viva como todo mundo, não viva. Mas se você entregar o seu coração a Cristo e se tornar um discípulo de Jesus, você vai experimentar o mesmo Espírito que estava em Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus vai estar em você. E aquela coisa abrangente, gigantesca que Deus está te chamando para fazer, você vai fazer passo a passo, e você vai falar: é possível, cara. Eu comecei a sanar isso aqui, eu comecei a curar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Faça a sua vida valer a pena. Não viva como todo mundo vive. Deus está te chamando para fazer algo, Deus está te chamando para fazer algo. E eu quero muito que eu chegue um dia lá no meu leito de morte, eu olhe para tudo que eu fiz e fale assim: cara, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu deixei tudo em campo. Não economizei vida, eu deixei tudo, eu fiz tudo que eu poderia e aquilo que eu não poderia, eu dei um jeito, eu corri atrás. Cara, esse é o sentimento de um discípulo de Jesus. Ele se entrega, ele se derrama. Jesus é que nos ensina a fazer. Como é que Jesus nos ensina? Ele se doa na cruz do Calvário, ele se dá. Me segue, você vai ter vida plena, você vai ter vida eterna. E o mais engraçado é que, cara, a gente segue a Jesus, como Neemias disse, vai ter sofrimento, vai ter calo no dedo, vai ter dificuldade. Mas, cara, acho que Salmos fala que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 anos longe dela. Cara, que palavra incrível. Um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 dias, 1000 anos fora da presença de Deus. Faça a sua vida valer a pena, não desperdice a sua vida. Faça a sua vida valer a pena. Tudo que você tem que acreditar é que Deus pode usar você, Deus pode usar você. Ele não só pode, como Ele quer usar você. Ele não te criou para ficar sentado no sofá vendo Netflix, Ele não te criou para você fazer um estudo, virar um médico, atender pessoas, se aposentar e falar: cara, vou aproveitar minha aposentadoria. Não, Deus te criou para coisas muito maiores. Coisas muito maiores, coisas eternas. Você pode fazer tudo isso, você pode estudar, você pode fazer tudo, mas o que é que você está agregando de valor eterno na sua vida? O que é eterno daquilo que você faz? Não desperdice a sua vida. Deus quer usar você, Ele quer usar você. E o que é que nós podemos fazer como grupo? O que é que nós podemos fazer? Como que a gente pode tornar Jesus conhecido? Como? Você não tem que ser o melhor. Você não tem que ser o melhor. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Você não tem que ser o melhor. Você só precisa se importar mais do que qualquer um. E quando Deus te dá uma visão clara e você define o que é que você quer fazer, aonde, especificamente, defina os próximos passos. Qual é o próximo passo? O próximo passo é entender quem quer fazer isso também. Ok, próximo passo. E o próximo. Quando você vê, você está realizando com passos pequenos e passos fiéis. Passos factíveis.
Mude sua checklist. Defina claramente sua missão. Em uma frase, faça planos específicos. Então, quando isso está em você, a paixão vai fluir de você. E as pessoas vão vir ver você queimar. E assim como o cara foi assistir o Whitefield, eles vão falar assim, eu não acredito que você está falando, não. Na verdade, eu não tenho ideia do que você está falando, mas você acredita. Você tem paixão. E é por isso que eu quero te ouvir. Cara, me fala mais, me dá mais. Eu quero ouvir sobre esse Jesus, eu quero saber o que é que ele fez com você. Você era muito diferente disso. O que está acontecendo? Eles vão querer ver você e ser parte daquilo que Deus está fazendo por meio de você. Porque para mudar o mundo, você precisa ser um líder, sim, mas você não precisa ser o melhor, você só precisa se preocupar mais do que qualquer um. E Deus, Ele tem prazer em usar pessoas comuns, como eu, como você, como Neemias, como Jeremias. Deus tem prazer. E aí quando a gente realiza, a gente dá glória para Jesus, porque eu mesmo não tenho. Eu não estou aqui porque eu sou bom, porque eu sei, porque Jesus, Ele me capacitou, é só por isso. Peça para Jesus, Ele te prepara, Deus age na preparação, Deus age na execução. A sua vida tem valor absoluto. A Bíblia vai dizer que a sua vida vale mais que o mundo inteiro. Se Jesus precisasse morrer só por você, Ele morreria. Ele morreria. Faça valer a pena a sua vida. Faça valer a pena. E eu quero orar exatamente por isso agora. Eu quero orar para que, cara, Deus incendeie o nosso coração assim, mesmo se a gente não saiba. Se a gente não sabe qual é a missão, qual é o propósito, qual é o fardo, o que incomoda, eu quero orar para que Deus incendeie o nosso coração agora e que Ele nos mostre o que é que Ele quer usar, para que Ele quer usar a gente nessa terra. Qual é a parte que Ele quer me usar? O que é que Ele quer fazer por meio de mim? Porque Ele quer te usar, Ele pode te usar para fazer coisas grandes e mudar o mundo. Baixe sua cabeça. Deus, eu quero orar nesse momento para que o Senhor venha, mas venha como um furacão e invada, Pai, a nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, de forma que mude tudo do lugar, que tudo que está arrumado por nós seja desarrumado pelo Senhor e que o Senhor organize para que em algum momento da nossa vida a gente entenda que a nossa vida só faz sentido se o Senhor estiver aqui. A nossa vida só faz sentido se a gente for a semelhança do Cristo. Deus nos faz líderes e que a gente impacte a nossa família, que a gente impacte a nossa escola, a nossa faculdade, que a gente impacte a nosso bairro, que a gente impacte a nossa igreja e que a gente impacte a nossa cidade, Pai. Porque o Senhor está nos chamando para algo, o Senhor está nos incomodando para algo. Deus, a minha oração é que ninguém saia daqui hoje da mesma forma que entrou, mas que a gente saia daqui incomodado, Senhor, com a vida incomodado porque não, essa vida viver em cima de escombros, não é isso, não é para isso que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar mais uma coisa. Se você não sabe, Jesus, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que a gente tivesse esse momento aqui, esse momento de experimentar e de poder viver uma vida abundante. Jesus morreu naquela cruz e Ele te oferece vida. Jesus morreu naquela cruz no seu lugar e no meu lugar. Jesus fez uma troca com você. A cruz, quem merecia a cruz era você. Quem merecia a cruz era eu. E Jesus era santo, perfeitamente justo.
Jesus morre na cruz por você e por mim, e Ele nos dá uma vida santa e limpa. Como? Por meio do Espírito Santo de Jesus. Por meio do Espírito. Jesus morreu por cada um de nós aqui. É uma graça imerecida, a gente não merecia. Deus não morreu por você porque você é bom. Deus não morreu por você porque você é justo, porque você é bonzinho, porque você dá dinheiro em algum lugar. Não, Deus morreu por você porque Ele te ama. Ele morreu por você porque Ele é amor. Deus morreu por você. E agora Ele fala assim: viva uma vida plena, viva uma vida santa, viva uma vida limpa. Mude seu mundo, mude o seu mundo. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos a extensão de Cristo. Nós somos a sequência do Cristo. Quando Jesus sobe, Ele deixa o Espírito Santo aqui. Eu vou subir, mas eu enviarei para vocês um outro Espírito, o Espírito Santo, que Ele estará em vocês, Ele estará com vocês. Então, se você não conhece o poder dessa vida abundante, eu quero que você pense agora. Fica de pé todo mundo. Vamos. Eu queria falar com você que não conhece o poder do Evangelho. Deus morreu por você. Você não merecia, eu não merecia. E o que Ele te oferece é um novo nascimento. É um choque de realidade que você fala assim: cara, onde é que eu estava? O que é que eu estava pensando? Agora tudo faz sentido. Jesus é a minha maior prioridade. É quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer essa oração agora. E eu quero que todos nós abaixemos a cabeça agora. Se você quer experimentar essa vida, se você não conhece a Jesus, se você quer fazer essa oração comigo e falar: Jesus, eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu quero entregar, eu quero experimentar esse negócio. Se você quer fazer essa oração comigo, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Alguém vai orar com você. E a gente vai orar aqui para que Deus Ele se mostre para você. E para que você experimente vida, vida, vida. Que você incendeie a sua casa, a sua escola, com o Evangelho de Jesus, com a vida que flui do Espírito Santo.